A riqueza cultural do nosso país está expressa também na grande quantidade de religiões que se desenvolveram no território brasileiro. Mas nem sempre a convivência entre elas é respeitosa e pacífica. O Alerj Debate de hoje vai falar da intolerância religiosa, uma questão que infelizmente vem se tornando cada vez mais presente no estado do Rio de Janeiro. As religiões de origem africana, por exemplo, como a Umbanda e o Candomblé, sofrem com preconceito de parte da população. A Lei Federal 7.716 de 1989, conhecida como Lei K.O., considera crime a intolerância religiosa. Mas só em 2008 a Lei K.O. entrou no sistema das delegacias do estado do Rio. E nesses 2 anos, o número de denúncias tem sido em média 1 por dia. Aqui no estúdio para conversar comigo, mãe Flávia, do terreiro de Umbanda Casa do Perdão, professora Valéria Teixeira, líder religiosa do Candomblé, e Adailto Moreira, assessor para enfrentamento à intolerância religiosa da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de todos aqui. Flávia, você acha que as religiões de origem africana são mal interpretadas e isso poderia dar origem ao preconceito? Sim, sim, principalmente um fenômeno mais recorrente, que é o processo de satanização das religiões africanas. Isso, na verdade, é uma herança do preconceito racial que se desdobra também na cultura e na religiosidade negra. Então, isso contribui para que as religiões, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, que têm suas matrizes africanas, sejam vistas de uma forma pejorativa, de uma forma ruim pela sociedade como um todo, na verdade, por parte da sociedade como um todo e por alguns segmentos fundamentalistas de outras vertentes religiosas. E o que seria visto de maneira errada ou mais preconceituosa, que as pessoas, na verdade, não entendem como a religião realmente acontece? Primeiro, na minha opinião, é um processo de ignorância, né, de desconhecimento da legitimidade, da tradicionalidade do outro. Na verdade, a cultura negra ela está presente na Constituição do país desde seu momento de descoberta, a partir de logo depois de 1500. Então, a sensação de que não existe essa cultura, que não existe essa religião e que ela é algo fora da cultura brasileira, na verdade, é um comportamento do etnocêntrico mesmo, que não quer reconhecer o outro como real, como legítimo e como coexistente dentro de uma sociedade como ele. Sim. Valéria, por que você acha que a Umbanda e o Candomblé são religiões que sofrem com essa violência, esse tipo de violência? Nossa, a formação dela vem dos negros. Quem mais frequentou e frequenta, né? Hoje a gente já tem brancos, né? Como a gente tem franceses, como a gente homenageou ano passado. A formação dela vem do povo negro. E é um povo que já era discriminado. Nós éramos considerados animais que não raciocinavam, né? Não tinham pensamento. Então, tudo que vem desse povo, para eles, não é considerado cultura. Então, eu acho que assim, o que Você mais acha que é um reforça... resquício? Não, isso é um aí resquício do cultural, racismo, é cultural. como cultural. a Flávia disse. Se né? o negro é um animal que não pensa, né? Não tem não alma. Pode, nem alma ele possui, né? Ele não possui alma. Ele não raciocina. Então, isso não pode ser considerado cultura e nem tampouco religião. Né? Não pode ser considerado religião. Então, são como se animais ficassem brincando de alguma coisa que ninguém entendesse o que é. E aí não é levado a sério. Não é levado a sério. Mas hoje a gente está conseguindo mostrar, né, que realmente nós somos gente, sim. O Brasil deve muita coisa a nós. A formação desse país foi feita por nós, foi o nosso povo que deu sangue, que lutou para a gente chegar aqui onde está. E a religião, que eu acho que mais deu força para essa população brigar, né, lutar e suportar a dor que passou. Eu acho que o que mais amenizava a dor era o momento em que você tinha o contato lá com a natureza, né, com os seus inquices, com os seus voduns, com os seus orixás. Então eram eles que traziam a paz e que davam, acho que, essa resignação, essa resistência para que a gente conseguisse continuar vivendo. Eu acho que o motivo para a população negra continuar resistindo é a fé que ela tinha, né, e que ela ainda tem, é a fé. Eu acho que isso é que fez com que a gente hoje pudesse estar sentado aqui, né, numa casa como essa, falando da questão de intolerância.
Adailto, eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho, né, ligado à Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, e também queria que você falasse se existem outras religiões que também estão sofrendo algum tipo de intolerância, que tipo de queixa vocês recebem, né? Bom, especificamente na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, junto à Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, hoje nós compreendemos que enquanto Estado, né, enquanto essa instituição total, nós temos o compromisso de reparar um mal acometido a certos segmentos religiosos na história do Brasil. E o segmento, a gente percebe, mais vulnerável no que se refere a essa reparação é o segmento de religiões de matriz africana. Hoje, na superintendência, nós conseguimos um convênio via Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial para que pudéssemos fazer o centro de referência para enfrentamento à intolerância religiosa. Quer dizer, o Estado com um equipamento público que possa estar atendendo os casos de intolerância religiosa. Por que isso? Achamos que a violação dos direitos é algo que não é mal somente a quem sofre a intolerância, mas para quem a comete também. Adoece a sociedade como um todo, e nós sabemos e podemos perceber que ao longo da história das civilizações, os conflitos religiosos causaram males que ao longo da história ficaram uma marca profunda que não se cicatriza. Mas também compreendemos que o Estado, antes de tudo, é laico, e a violação dos direitos humanos, ela fere os princípios dessa laicidade. Quando a gente vê grupos fundamentalistas, um pouco mais segmentos religiosos, um pouco mais radicais, que perseguem as outras tradições religiosas somente em cima dessa fundamentalização religiosa, negando isso que mãe Flávia acabou relatando muito bem aqui. Nós temos no centro de referência, atendimento ainda, o centro de referência não se materializou, mas já é um recurso que está à disposição para esse equipamento público acontecer. Ligado à Secretaria? Ligado ao centro da Secretaria? O centro é da Secretaria de Direitos Humanos, sim, com financiamento do governo federal, que é a CEPIR. E nós criamos uma rede muito interessante com a Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro, que é a pesquisa de mapeamento, que a superintendência trava essa rede para estar coletando os dados de intolerância. E o mais impressionante é que vamos dizer assim, 70% dos casos já de questionários aplicados pela PUC, a gente percebe que é um percentual muito grande de casos de intolerância. E como é naturalizado esses segmentos religiosos passar pela intolerância e não achar que é uma violação dos seus direitos? Porque, historicamente, o racismo também contribui um pouco para essa negação do que seja essa agenda construída politicamente para um segmento social como é a população negra e, consequentemente, de matriz africana. Então, por isso que hoje o Estado pensa nesse plano nacional de combate à intolerância religiosa, esse plano estadual de enfrentamento e combate à intolerância religiosa. Porque é uma situação que vai disseminando uma situação de conflito não só religioso, mas de conflito social também. E quando esses direitos são violados, você cria uma certa anomia social, vamos falar isso sociologicamente. As pessoas se acham no direito de não cumprir certos direitos, certos deveres. A liberdade religiosa, ela está inscrita na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 6º, que é crime. Você não pode, na realidade, constrangir o outro em cima de orientação religiosa. Então, hoje o que o Estado está fazendo, eu, enquanto gestor público, o superintendente Cláudio Nascimento Silva, estamos, na realidade, fazendo valer o que é a Constituição Federal, que reza que a liberdade religiosa tem que se fazer valer no Estado. E essa laicidade é exatamente isso. Existe um grupo de trabalho para enfrentamento à intolerância religiosa, que ele é interreligioso, dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, trabalhando de que forma a sociedade civil, com esses movimentos religiosos, pode estar contribuindo para que a gestão pública e o Estado pense quais os mecanismos legais para se combater esse tipo de violação dos direitos humanos. Vamos isso avançando. É uma coisa que eu ia perguntar para vocês. A Lei CAO, como eu falei na introdução do programa, ela ajuda, ela é
efetiva? Ou ela ainda precisa ser melhorada, ser alterada? A Lei CAO é um primeiro passo, né? Como acontece com muitas leis que são exitosamente aprovadas, elas precisam de uma massificação do seu conhecimento. Primeiro, divulgação do que é a lei, de que ela existe e como usá-la, né? Há exemplo do que acontece na própria Maria da Penha, né? Para sair um pouco do foco religioso, para comparar. Então, também a Lei CAO é uma medida de avanço porque a gente tem um instrumento legal de defesa, mas ainda há muito desconhecimento e é exatamente por isso que é necessário divulgar, informar, publicizar as leis que são aprovadas, que beneficiam e evitam, né? Na verdade, a intenção da lei é criar uma medida educativa para que aquilo que está acontecendo, que provocou o motivo da lei, não ocorra mais. Então, que haja um respeito à liberdade religiosa, que haja um respeito às diferentes origens étnicas de cada povo e, consequentemente, a sua diferença cultural e religiosa. Agora, só para aproveitar, a Dailton falou da parceria da Superdi com a PUC, trata-se do mapeamento dos terreiros de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro, a qual, através dessa parceria, está fazendo o primeiro levantamento de casos de intolerância religiosa ocorridas dentro do Estado. Isso é bastante interessante, Oficialmente, né? Oficialmente. E esse projeto vai estar pronto quando? Esse projeto ele já está em execução há 1 ano, já foram levantadas 650 casas, em torno de 650 casas. 650 no estado? No estado do Rio de Janeiro, né? Mas nós temos 2.000 casas na lista de espera, aguardando para ser mapeada. É uma equipe de 20 pesquisadores que vão até cada terreiro e aplicam o questionário. E a última pergunta, que é exatamente fruto dessa parceria de PUC, CEPIR e Superdi, é exatamente levantar. Já foi vítima de casos de intolerância religiosa e a nossa surpresa, no momento que o pesquisador faz essa pergunta ao pai ou à mãe, o chefe religioso, ele normalmente demora a responder essa pergunta, porque na verdade não está acostumado a poder falar sobre esse assunto. Então, a orientação que nós temos, inclusive, é que o pesquisador aguarde um pouco, um momento de reflexão do pai, que normalmente ele fala não. Depois ele volta e diz sim. Não, na verdade a minha casa passou por um processo. Porque é até difícil para a própria pessoa admitir que ela foi vítima de uma violência. Como intolerância religiosa. A coisa é tão natural, ele não entende como intolerância. Exato. É natural ser agredido. E também porque não sabe que tem um recurso de lei que pode ser utilizado. E esse equipamento que é o centro de referência que está sendo implementado vai ser um instrumento muito positivo nesse sentido. Porque o tema da liberdade religiosa ele está em voga nesse momento. Então, quando você acende com um debate no cenário público, as pessoas que se sentem vitimizadas por aquela questão, elas vão começar a encorajar-se a falar. E encorajam-se a falar no momento também que sabem que tem aonde ir para poder buscar orientação na defesa daquilo que se sentiu violada. É importante que, assim, a questão da intolerância hoje no Estado, a gente sabe que o segmento religioso de matriz africana é o mais vulnerável socialmente e historicamente construído para isso. Porque entre as questões transversais, seja da raça, seja das questões de gênero, né, nós vamos percebendo isso. Mas tem outros segmentos que participam desse grupo de trabalho que sofrem intolerância religiosa e outros segmentos que não sofrem intolerância religiosa, mas acham que a intolerância é um mal e tem que ser combatido. Então é interessante que várias tradições religiosas hoje querem fazer um diálogo pela cultura da paz. Porque sabe como isso é importante. Sabemos, temos povos de sociedades islâmicas, os ciganos é um outro grupo muito vulnerável socialmente, mesmo não sendo religião, mas é comunidade tradicional, movimento quilombola, indígenas também fazem parte dessa discussão sobre esse plano maior, essa agenda política de enfrentamento à intolerância religiosa, que a gente tem que compreender que a sociedade ela também é uma instituição integral. Ela não é somente o sentido sagrado da palavra, mas ela interage com as diversas esferas dessa mesma sociedade. A gente já vai continuar falando nisso, só um minutinho, vamos para um breve intervalo, nós voltamos já já.